Pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme, sou trabalhador da Casa de Irmã Rosália e hoje nós vamos falar um pouco do tema o Espiritismo, um tema encontrado no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Não Vim Destruir a Lei. O tema o Espiritismo, obviamente, é muito geral, é um tema enorme, então temos muitas coisas que podem ser faladas, mas nós vamos então nos ater somente ao que foi discutido no capítulo por Kardec. Ele é um capítulo relativamente curto, são 3 parágrafos, e nós vamos nos ater então a esses 3 parágrafos que apresentam algumas ideias bem gerais, mas também muito informativas sobre a natureza do Espiritismo, especialmente para aquelas pessoas que não o conhecem tão bem. Então, nós vamos começar falando que o propósito do Espiritismo, ele é revelar a existência e a natureza do mundo espiritual e das suas relações, explicar as suas relações com o mundo corpóreo. Então aí a gente já tem muita coisa, A existência do mundo espiritual, primeiramente, o mundo espiritual existe, está aí. Se existe um mundo espiritual, então quer dizer que existe vida após o mundo corpóreo, que é onde nós estamos. Então aí daí a gente deduz já muitas coisas. E esse mundo espiritual pode ainda ter relações com o mundo material, o mundo corpóreo, que é o nosso mundo aqui, onde nós estamos encarnados. Então, tá aí o propósito, já explicado e bem explicado, nessa curta frase. E aí daí a gente começa a destrinchar, a tirar um tanto de coisa. Quais são as vantagens da gente ter algo, no caso o Espiritismo, que nos explique o mundo espiritual, a natureza do mundo espiritual? A vantagem é que ele não é tratado mais como uma coisa sobrenatural. Ele é tratado como uma coisa normal, uma coisa comum, uma coisa de conhecimento geral, acaba sendo mais tranquilo da gente lidar. Por quê? Vira um conhecimento como qualquer outro. Então, se a gente parar para pensar, as coisas que a gente tem hoje, digamos, um celular, seriam consideradas sobrenaturais em outras épocas da humanidade. A gente não precisa ir muito longe. Se a gente colocar 100, 150 anos atrás, um celular teria sido considerado uma coisa quase mágica. Então, a gente pensar no mundo espiritual como algo natural e que pode ser explicado cientificamente, como o Espiritismo faz, é um grande passo para a gente desmistificar isso. E desmistificando, a gente passa a não ter medo disso também, o que é uma coisa muito importante. Tudo, a gente tem muito medo de quando a gente fala de espíritos, espiritismo, e fenômenos mediúnicos também, muitas vezes, as pessoas têm muito medo do quê? Do desconhecido, delas não saberem como as coisas funcionam, delas não saberem como as coisas afetam a gente, como esse processo se dá. E a gente ter uma ideia do funcionamento, da existência do funcionamento do mundo espiritual, da vida dos espíritos no mundo espiritual, isso aí já tira grande parte da nossa, dos motivos para a gente ter medo. A gente consegue compreender, e compreendendo, a gente perde esse medo todo. Então esse já é já é uma das razões para essa explicação e da importância dela. O Espiritismo ele vem explicar a natureza, porque o universo, o mundo espiritual faz parte da natureza. Então ele vem trazer aí conhecimentos sobre as coisas que a gente desconhecia na natureza. Muitas vezes a gente, o mundo espiritual pode ser uma novidade, ou também sobre os quais a gente tinha ideias erradas ainda. E essas coisas elas podem incluir a vida após a morte,
podem incluir a reencarnação, né? O que a gente chamaria, né, fora do espiritismo, se a gente não conhecesse, a gente poderia chamar de fantasmas, né? As assombrações, né? E os fenômenos mediúnicos em geral. Essas coisas são muito... são ideias que a gente pode deturpar muito se a gente não tiver uma base para entender. O espiritismo vem dar essa base. Então, por exemplo, né, um caso, né, quando Jesus fala, né, quando, né, a gente vê nos relatos evangélicos, né, que Jesus foi procurado por um homem que tinha um filho que caía na água e caía no fogo, e esse homem pediu ajuda, né, e foi relatado que Jesus foi, né, e retirou os maus espíritos, né, do menino. O que era isso? Isso o Espiritismo hoje ensina para a gente que é nada mais, nada menos, né, que um caso de obsessão, né, que é uma influência negativa de um espírito sobre outro, né, e Jesus foi e fez ali um processo do que hoje a gente chamaria de desobsessão. Ele convenceu aquele espírito, né, ali pela força, né, a própria força magnética de Jesus já era o suficiente, né, ele convenceu o espírito a se afastar, né, daquele menino. Tá aí então um dos exemplos, né, apenas um dos exemplos das coisas para as quais o espiritismo traz explicações, né, e muitas outras, né, isso é apenas uma pequena parte. Essas coisas, né, esses exemplos, essas explicações, elas sempre estiveram nas falas do Cristo, né? Falas, né, variadas como, né, é preciso nascer de novo para ver o reino de Deus, o reino dos céus, ou então o meu reino não é deste mundo, né? Há muitas moradas na casa do Pai, né? Todas essas falas podem ser ali destrinchadas, né? Podemos achar conhecimentos, né, que o Espiritismo nos traz dentro dessas falas, né? Podemos achar ali novos meios de olhar, né, esses conhecimentos. Então, essas coisas elas foram ditas, né, na época e não compreendidas ainda, né, porque o entendimento é fruto do amadurecimento, né? A gente vai parar para pensar no nosso próprio sistema educacional, né? A gente aprende, né, primeiro o mais fácil, né? Depois a gente vai crescendo para as outras coisas mais complicadas, né? O exemplo mais cedo do celular que eu usei é basicamente isso, né? Primeiro a humanidade teve lá no começo, né, de fazer os pequenos instrumentos, descobrir o fogo, descobrir a roda, né, descobrir ali as tecnologias primitivas, né, depois ir refinando isso, refinando o uso de tecnologias. Hoje a gente já está, né, na era da computação, a gente consegue fazer isso, né? E até na era da computação a gente evoluiu, né? Os primeiros computadores eram gigantescos, enormes, né? Eram salas inteiras. E hoje a gente tem um computador que cabe na palma da nossa mão, que a gente pode usar, né, para quase qualquer coisa. Então, tudo é uma caminhada. Nada vai acontecer, né, de um salto, nenhum conhecimento vai vir pronto, né? Nós precisamos subir degrau a degrau, né? E esses conhecimentos são trazidos, né, agora, relativamente agora, né, no século XIX, né, lá pelos 1800, né? Eles foram trazidos agora porque a humanidade já tinha conhecimentos antes, que estudou, que aprendeu ali, né, e conseguiu compreender, né, melhor ou pior, conseguiu compreender e internalizar certos conhecimentos. Então a gente veio caminhando. E agora que a gente chegou, né, nesse nível de entendimento, o Espiritismo vem trazer, né, um nível a mais. Então, isso é a beleza, né, da progressão divina, a progressão didática divina, né, que nos dá só aquilo que estamos preparados para compreender, porque senão é conhecimento desperdiçado. Uma das bases do Espiritismo, né, é o fenômeno mediúnico em si. Então, esse conhecimento, o fenômeno mediúnico, a gente sabe que ele já estava presente, né, na Terra já muito, muito antes do Espiritismo chegar.
todas as civilizações que vieram antes têm algum registro de algum tipo de fenômeno mediúnico, né? Mas o fenômeno mediúnico, no caso do espiritismo, né, ele está muito presente na organização do conhecimento, né? Porque o espiritismo nos é trazido pelos espíritos, né? O cristianismo tem a imagem do Cristo, né? Antes do cristianismo, né, Moisés tinha os ensinamentos dele, né? E a gente tinha, né, então a gente teve as revelações, né, que eram focadas na personalidade, né? Então Moisés, o Cristo, né, cada uma tinha ali a sua personalidade específica para ligar, né? O espiritismo não, porque ele é trazido, né, por uma multidão de espíritos que têm a consciência, né, dos conhecimentos universais e nos trazem simultaneamente, né? Qual é a beleza disso? Novamente, né, a gente vê o aspecto muito científico, né, um aspecto muito científico que Kardec utilizou na codificação da doutrina, né? Como é que funciona, né, o método científico, né? Se você realiza um experimento, você tem um determinado resultado, para aquilo ser validado, ele precisa ser reproduzível, né? Ele precisa, né, não vale só funcionar uma vez, só ser dito por uma pessoa e ninguém mais conseguir fazer. Então, o Espiritismo vem trazendo conhecimentos simultaneamente em vários lugares, as mesmas mensagens recebidas em 2 pontos diferentes do planeta, né? Foi assim que Kardec codificou o Espiritismo, né? Ele validava uma mensagem com a outra, né? Batia ali e o que fosse ficando fora daquilo, ele tirava, né? Então, o Espiritismo ele tem esse elemento a mais de credibilidade, né, para colocá-lo ali, colocar nos conhecimentos que ele traz, né? Assim, né, as várias cartas, os vários elementos trazidos vão se confirmando simultaneamente. E ainda hoje a gente, né, utiliza isso, né, nos nossos estudos, né, principalmente de mediunidade. Um médium confirma o que o outro fala, né, verifica. Os médiums não trabalham sozinhos nas reuniões mediúnicas sérias, porque é sempre essa questão, um validando o trabalho do outro. Então, o Espiritismo tem esse aspecto, né, de ser uma doutrina dos espíritos, trazida pelos espíritos. E isso é muito importante da gente lembrar, né? Não é centralizado em nenhuma personalidade, embora haja grandes espíritas que apareçam, né, de tempos em tempos para dar, né, inspirar a gente, né? Mas o conhecimento está lá, independentemente, né? Foi trazido por aqueles que estão, né, à nossa volta no mundo espiritual e querem compartilhar, né, sua realidade conosco, né? O Espiritismo ele traz muitos conhecimentos sobre o universo, né, e sobre como ele funciona, né? A gente falou muito disso, mas é importante lembrar que apesar de tudo isso, né, apesar de todo esse elemento científico, né, todo esse elemento de descrição do mundo, da natureza e de como ela funciona, o Espiritismo tem também um aspecto filosófico, né, e um aspecto moral, né? O aspecto científico e o aspecto filosófico do Espiritismo, eles avançam com o tempo. Como a gente disse, né, a gente tem uma progressão didática. A gente recebe aquilo que a gente está pronto, né, para receber e pronto para compreender. Então a gente vai recebendo conhecimentos cada vez maiores, né, mais avançados, né? Mas a parte moral, essa já veio, e ela já veio pronta, né, que é o quê? A lição de Jesus, a vida de Jesus, né? Jesus trouxe os ensinamentos morais que são colocados no Espiritismo e ele os trouxe já, né, ali prontos. Os ensinamentos morais nunca vão mudar. O que a gente, né, o que o Espiritismo traz? Ele traz explicações, né, algumas correções do que a gente deixou se perder, né? Talvez a gente tenha interpretado errado, né? Talvez
né, uma tradução ou outra, né, de um livro tenha saído, né, tenha trazido alguma coisa de uma forma equivocada, né, ou talvez também a gente tenha esquecido, né. Então o Espiritismo ele vem, como diz o capítulo, né, desenvolver, completar e explicar as falas de Jesus. Então, o que tem ali, a base é Jesus, né? A base, a meta sempre vai ser Jesus, né? E Jesus já está ali, né, no amor. O amor, essa é a base, né, do ensinamento moral do Espiritismo. E o amor, ele não muda, né? Nem o amor de Deus por nós, nem o amor que nós devemos ter uns com os outros. O Espiritismo, ele é a continuação daquilo que Jesus, né, trouxe na época que ele esteve conosco. Tudo que Jesus disse foi uma base, né? Foi ali o alicerce, né? O Espiritismo veio trazer um pouco mais, né? Construir sobre o que o Cristo já havia trazido, né? Isso, né, também parte do nosso crescimento. O Espiritismo, o próprio Espiritismo explica que a gente vai assumindo novos desafios, né, com cada passo que a gente dá. Então, o Espiritismo veio nos mostrar, né, cada vez mais aspectos em que a gente pode se melhorar, falando da parte moral. Jesus já veio e trouxe o que? A importância do amor. Olha, vamos amar ao próximo, vamos fazer ao próximo o que a gente gostaria que fosse feito para nós também. E isso já é um outro aspecto, é um refinamento, né, dos ensinamentos de Moisés. Porque se a gente parar para pensar, né, quem ama o próximo não vai matá-lo, né? Quem ama o próximo não vai roubar dele, né? Não vai fazer para ele uma coisa que não gostaria que seja feita, né, a nós. Então, a base, né, foi refinando, né? Primeiro o civil ali, depois veio o conceito de amor, né? E o Espiritismo veio mostrar elementos mais refinados desse amor. Veio dizer para a gente que o amor, ele não é só, né, a gente se segurar nas grandes situações, né, nas situações realmente de roubar, de matar, nas situações de né, você ter poder sobre o outro ou algo assim, né? Mas veio trazer para a gente também a noção do amor no pensamento, do amor no sentimento. Mesmo que você não fale, mesmo que você não faça nada, né? Pensar, vibrar amor pelo outro, né? Progressão novamente, né? Então a gente tem as ações civis, as ações, né? O amor feito por ações diretas, né? Aí a gente tem o Espiritismo vem vindo trazer, né, a noção de vibração, né, de o que eu faço com as minhas energias, como as minhas energias afetam o próximo. Isso também, né, são elementos da parte moral, né? São elementos, né, que a parte moral do ensinamento espírita vai nos ensinar a usar, né? Sempre estiveram lá, mas o Espiritismo vai nos ensinar a usar. Então, essa é a noção que a gente queria trazer hoje. É a noção de que o conhecimento espírita é uma progressão, né? Ele é mais um degrau na nossa caminhada, na nossa subida dessa escada, né, que é a evolução do espírito. Lá atrás a gente estava pronto para algumas coisas, depois um pouco mais, depois um pouco mais. Hoje a gente recebeu os conhecimentos espíritas, né? E amanhã a gente vai desenvolver mais ainda esses conhecimentos. Tanto que é dito, né, que os conhecimentos espíritas se espalharão para as outras religiões. Não necessariamente tudo vai ser o espiritismo, mas os elementos ali vão se homogeneizar à medida que todos, né, começam a conhecer as realidades universais. Então, é importante a gente lembrar disso também, né, que todos nós na Terra estamos caminhando para
esse mundo melhor, né? E é uma caminhada de todos nós. A Terra só evolui, né? A gente fala muito do mundo de regeneração, né? Mas a Terra evolui se nós evoluirmos. Né? Aquele velho ditado, né? Que a gente tem de ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Por quê? O mundo só muda quando os habitantes mudam. Então aí está a lição do Espiritismo, de transformação íntima, né? De conhecimento, sim, né? Mas aplicado a nós mesmos, para a gente poder sempre crescer e transformar o mundo. E é para isso que o Espiritismo veio, né? Veio para nós. Gente, muito obrigado, né? Que Deus nos abençoe a todos e que nós tenhamos um ótimo resto de semana. Até mais.